O Deus da graça não se limita com a humana desgraça, mas entra na cena da nossa desgraça para oferecer a sua graça. Eu peguei emprestada essa fala do pastor Heber Totti para ilustrar um pouco da realidade apresentada neste capítulo. Aqui pelo canal Bíblia e Poesia, você é sempre bem-vindo e aqui nós estudamos um capítulo por dia. Hoje estamos estudando Juízes no capítulo 6. E você é muito bem-vindo, se inscreva, não deixe de nos ajudar. Aquilo que Deus não aprova fizeram novamente os israelitas e o Senhor os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas ferozmente aos israelitas dominaram e nos esconderijos das montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, era onde os israelitas moraram. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e amalequitas e outros povos das regiões vinham, saqueavam tudo e promoviam muitas invasões. Ao longo do caminho, eles se acampavam, destruíam suas plantações e nada vivo deixavam. Nem gado, nem ovelhas ou jumentos, nada eles poupavam. Traziam seus animais e suas tendas, como enxames de gafanhotos se viam chegar, e era mesmo impossível a esse povo todo contar. Tanto homens como camelos para invadir a terra, eles vinham com o propósito de devastar. Por causa de Midian, tanto Israel empobreceu que ao Senhor Deus de Israel o povo então se rendeu. Quando por causa de Midian os israelitas clamaram, um profeta do Senhor foi por ele enviado, que disse: o Senhor Deus de Israel manda dizer-lhes com muita atenção: eu tirei vocês do Egito, lá da terra da escravidão, e quanto aos seus opressores, de vocês eu afastei-lhes a mão. Do poder do Egito eu totalmente os livrei, e a terra que era deles, para vocês que eu a dei. E também eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Então vocês não devem jamais adorar os deuses dos amorreus, deuses da terra em que vocês vivem, mas vocês nem me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor sobre a grande pedra sentou. Gideão estava malhando o trigo. Era num tanque de uvas, que para prensar uvas, para isso ele era usado, para que pelos midianitas ele não fosse naquela hora encontrado. Então o anjo apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, você é poderoso guerreiro. Então Gideão veio para o Senhor responder: se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Por que acontecendo isso está? Onde estão as maravilhas que os nossos pais, os nossos ouvidos sempre estiveram a relatar? Foi o Senhor que nos tirou do Egito? E por que então nos abandonou? Porque nas mãos dos midianitas o Senhor nos entregou. E o Senhor se voltou e disse: com a força que você tem, você vai libertar Israel dos midianitas. Quem te envia é quem? Libertar libertar Israel dos midianitas? Quem sou eu, meu Senhor? Meu clã é o menos importante de Israel. Da família, o menor eu sou. Então respondeu o Senhor a Gideão: com você eu vou estar, e como se fosse um só homem, aos midianitas você derrotará. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com seu favor, dê-me um sinal que estás falando comigo, que és tu mesmo, meu Deus e Senhor. Peço-te que não vá embora, até que a minha oferta eu possa trazer, e a coloque diante de ti para a te oferecer. E o Senhor respondeu: pode ir, eu fico aqui esperando você. Gideão foi para casa, um cabrito ele preparou com uma roupa de farinha, pães sem fermento ele rapidamente assou. Pôs a carne em um cesto, o caldo numa panela, trouxe para oferecer sob a árvore, onde estava a sombra dela. E o anjo de Deus lhe disse para a carne ele apanhar, e também os pães não fermentados, e sobre a rocha colocar. E o caldo da panela, sobre tudo aquilo ele deveria derramar. Gideão assim o fez, e com a ponta do cajado que estava na mão, o anjo tocou a carne e tocou também o pão, e fogo subiu da rocha, e a carne e os pães consumiu, e o anjo desapareceu diante de Gideão.
Ele não mais o viu e disse: ah, Senhor soberano, face a face eu pude ver, eu vi o anjo do Senhor e agora eu vou morrer. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não precisa ficar com medo, porque, Gideão, você não vai morrer. E em honra ao Senhor, Gideão fez um altar. Ele deu esse nome: o Senhor é a paz. Naquela mesma noite, o Senhor mandou que o segundo novilho do rebanho fosse separado, aquele de 7 anos de idade, e que o altar de Baal fosse despedaçado. Também que o poste sagrado ao lado do altar fosse por ele totalmente despedaçado. Depois faça um altar para o Senhor no topo dessa elevação e ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que teve total destruição. Assim, 10 dos seus servos Gideão logo chamou, da mesma forma que o Senhor para ele ordenou. Mas, com medo da família e dos homens da cidade, fez tudo durante a noite e não durante a claridade. E de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, estava demolido o altar com o poste sagrado ao lado cortado. O segundo novilho sacrificado no altar recém-construído, e um aos outros eles perguntaram: quem foi que fez tudo isso? E depois de investigar, concluíram: foi Gideão. Ah, foi o filho de Joás. Os homens da cidade disseram: traga seu filho para fora, porque ele deve morrer. Ele morrerá agora. Derrubou o altar de Baal e o poste sagrado que estava do lado dele também ficou quebrado. Joás respondeu à multidão, que estava muito irada: a causa de Baal vocês estão a defender? Ele não sabe de nada. Será morto pela manhã quem por Baal lutar. Pois se Baal fosse um deus, ele lutaria pelos seus quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar dele, ele derrubou o templo de Baal. Nesse meio tempo vieram todos os midianitas, os amalequitas e outros povos em multidão, acamparam-se próximo ao Jordão para lutar contra os israelitas. Então o Espírito do Senhor de Gideão se apoderou, e ele, com toque de trombetas, aos abiezritas convocou. Enviou mensageiros a Manassés e para as armas o chamou. Também ao seu encontro saíram para subir as tribos de Azer e Zebulon e também de Naphtali. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como vieste a me falar. Uma porção de lanaeira eu agora colocarei. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, dessa forma eu saberei que, conforme o Senhor prometeu, um libertador para Israel serei. E assim aconteceu com Gideão. No outro dia, logo cedo se levantou e aquele pedaço de lã curioso ele apanhou, e uma tigela de água daquela lã ele tirou. Disse ainda Gideão a Deus: não acenda a ira contra mim. Deixa-me fazer um pedido, só mais um pedidinho assim. Permita-me com essa lã uma só vez eu testar. Faça o chão cobrir-se de orvalho e a terra seca ficar. E Deus fez bem assim, como foi pedido na ocasião. Somente a lã estava seca e ficou molhado todo o chão. Oh, meus queridos, que coisa linda! Deus prova um homem. Mas você percebe aqui que quando o povo ficou sem liderança, eles esqueceram de Deus. A liderança é muito importante. Todos nós somos líderes em maior ou menor grau. Você que está me ouvindo precisa ser líder pelo menos de sua própria vida. Talvez você seja pai ou mãe e seja líder da sua casa. Quem sabe você seja um chefe e lidera os seus empregados. Mas todos nós precisamos aprender a liderar. E mais especial ainda é deixar que Deus seja o nosso líder. O povo estava clamando porque eles estavam fazendo coisas erradas, se afastaram de Deus, esqueceram, e Deus então permitiu que os midianitas viessem e destruíssem as suas lavouras. Mas um homem se levantou, e Deus, que conhece o coração de todos, observou que Gideão era um homem confiável. E Gideão fez aí a prova, com Deus, e nós vamos ver nos capítulos seguintes como foi
que aquela guerra foi vencida. Você também trava uma guerra todo dia, não é verdade? Assim como eu, mas Deus nos garante que nós seremos vencedores por aquele que nos amou. Nossa força, nossa liderança está no nosso Deus poderoso, no nosso Senhor Jesus Cristo e no Deus Espírito Santo, que é o Deus presente conosco todos os dias. Então, meu querido, minha querida, eu desejo que você tenha um dia abençoado, uma noite de muito descanso, uma tarde cheia de paz e que você seja, como sempre, reavivado pela palavra do Senhor.